Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Eu, Valéria Fernandes, estou aqui com Serginho Nogueira, com Roberto Carlos de Oi. Freitas. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo daquela série que nós iniciamos, falando sobre temas que vêm surgindo em jornais, em revistas, e que são temas da atualidade. Olha só o que a gente vai trazer hoje para conversar. Experimento da semana de 4 dias chega no Brasil. Essa é uma matéria do jornal Valor, de ontem, né? Do dia 11 de maio, foi escrita pela Adriana Fonseca. E a gente vai falar já já sobre isso. O que é esse experimento de 4 dias de trabalho? Esse experimento ele começou no Reino Unido, né? Que fez esse experimento entre 61 empresas para entender esse impacto na semana de 4 dias. Então, a redução de 5 para 4 dias úteis, né, de trabalho. E o quanto que essa nova prática ela impactaria na produtividade e no bem-estar dos funcionários. E agora, esse mesmo experimento está sendo trazido para o Brasil. Né? Está sendo trazido no Brasil por duas organizações. A 4 Day Week Global, né, em parceria com a brasileira Reconnect Happiness at Work, que é especializada em felicidade corporativa. Tá aí um bom vídeo para a gente falar também, né, meninos? Mas vamos lá. A partir de junho e julho, serão feitas sessões de apresentação sobre como é que vai ser esse experimento, para que as empresas possam se inscrever e participar. Mas vamos lá, o que interessa, gente? Como é que vocês veem este assunto? Serginho, o que, que você acha? Vai dar jogo? Uau, começa por mim, né? Eu não, de verdade, gente, eu não sei se vai dar jogo, mas com certeza eu acho que a gente tem que observar e acompanhar o que que vai rolar nesse experimento. Eu confesso que pela matéria parece que efetivamente começa, pelo menos que eles estão prevendo que esperam, têm a expectativa de 40 empresas participem e comece em novembro. Então a gente vai ter os resultados efetivos no ano que vem. Então eu estou muito curioso, estou na expectativa, porque nada melhor para a gente discutir em cima de fatos, de informações, de impactos, né? Mas eu acho, hein, Roberto, que além dessa discussão dos 4 dias, acho que tem uma série de coisas que estão ao redor dessa questão, né? De produtividade, de eficiência, de turnover, de bem-estar no trabalho. A gente já teve alguns experimentos aí, algumas experiências com um modelo híbrido. Então, eu acho que vale a pena a gente analisar e olhar tudo o que está acontecendo nessa questão da relação do trabalho, né? O que que você acha, Roberto? Eu acho que esse tipo de experimento, né, ele traz à discussão uma série de coisas importantes, né? Acho que uma delas é exatamente o quanto que é produtivo uma hora de trabalho de empregado, né? Assim, porque a gente tem percebido, né, que quando a hora não é produtiva, as empresas não dão resultado. Ou seja, é óbvio, né? Falei uma coisa super óbvia aqui, só que na prática a gente entende que hora produtiva é mais tempo dentro da empresa, né? Agora, com um esquema híbrido, de repente, mais tempo em contato, né? Funcionário com o seu gestor, quando na realidade a gente tem que ver o que está por trás, né, de uma produtividade, né? Então, necessariamente, trabalhar 5 dias na semana pode não ser uma coisa tão produtiva. É claro que aqui no Brasil a gente está no estágio bem diferente, né? Enquanto a gente aqui no Brasil ainda tem discussões da carga horária, de 220, 200, né? Que é uma jabuticaba, né? De carga horária no Brasil é uma jabuticaba, né? 220, mas é 200 horas. A gente está discutindo questões como compensação, a gente discute questões como horários diferenciados em alguns segmentos em algumas indústrias, né? Pensar em reduzir, né, o tempo de trabalho para 4 dias na semana é uma coisa que parece muito sofisticada, mas eu acho que é bem importante
trazer isso agora, né, Valéria? Eu acho que dá uma oportunidade incrível, né, de olhar para este assunto, que é a produtividade do trabalho, né? Não é de hoje que muitas matérias e muitos estudos falam do quanto as 8 horas no dia são realmente utilizadas para o trabalho, né? E vamos lá, vamos pensar, vamos falar da realidade. Muitas vezes essas 8 horas elas não são preenchidas com trabalho. Imagina, né, um trabalhador que fica ali todos os dias da semana, 8 horas, somente as 8 horas, né, sentado ou em alguma outra atividade de trabalho. Ele muitas vezes tem que atender algo pessoal no meio do expediente. Não é incomum questões relacionadas à família, ou ele precisa ir no dentista, ou ele precisa atender algum pedido especial, ou ele tem que olhar alguma coisa na internet. Existem distrações, gente, durante as 8 horas. Já foram feitos vários estudos, isso não é matéria nova, né? E já se chegou a algumas conclusões, alguns números, de que, de fato, apenas 5 horas e meia a 6 horas são de fato produtivas. Nessa jornada, né, esperada de 8 horas. Eu acho que de tempos em tempos é totalmente salutar, independente de reduzir o número de dias na semana, a organização revisitar o quanto que está sendo nas suas práticas do dia a dia realmente produtiva, né? Reuniões que são desnecessárias eventualmente, né? Qual que é a dinâmica do trabalho das pessoas, os processos de trabalho, o quanto eles são ainda manuais, operacionais, o quanto de sistema, tecnologia, né, é utilizada em prol de uma melhoria mesmo, de uma agilidade, né, e da maior produtividade. Muitas vezes se ocupam, e aqui é uma provocação, hein, meninos? Eu acho que muitas vezes se ocupa os 5 dias da semana, as 8 horas do dia, porque existe esta convenção de que tem que trabalhar essas 8 horas. E se encontram maneiras de fazer isso. Então, fazer uma reunião a mais, vou mandar vários e-mails a mais, eu vou fazer valer ali a minha presença. Mas será que, de fato, está fazendo a diferença, né, esse comportamento? Ou a gente deveria conversar mais sobre resultados, sobre aquilo que interessa, aquilo que de fato agrega valor? E aí, independentemente da questão de que eu tenho que ficar 8 horas ou não. E o quanto que uma redução possível, né? Vamos dizer que isso fosse possível considerando as nossas limitações no Brasil. O que poderia trazer de benefícios, né, para a saúde, para o bem-estar, enfim, faz sentido? Eu acho que faz sentido. E a gente, na linha que vocês estão falando, eu acho que tem algumas coisas que a gente está tentando olhar para o futuro, porque na minha visão isso é uma discussão que a gente vai ter que modificar muito do que a gente tem hoje, né? É, não dá para a gente continuar trabalhando, principalmente no Brasil, vou falar tipo América Latina, mais de 8 horas, inclusive. Então, muitas vezes o buraco é mais embaixo, né? Então, a carga horária está adequada, os processos estão adequados, como vocês acabaram de dizer, né? E quando a gente fala de produtividade, de resultados, né, que a Valéria está falando, também, os resultados também com relação ao turnover, burnout, está mais que comprovado. Acho que ninguém que está assistindo a gente tem dúvida, né? Da questão do impacto da ansiedade, do bem-estar do trabalhador, do colaborador no ambiente, ter um bom ambiente de trabalho. Então, eu acho que é muito válido, de novo, acompanhar os resultados. Então, a matéria traz alguns resultados importantes, em termos de 39% dos funcionários sentem menos estresse, 71% houve uma redução, uma sensação de redução do burnout, quer dizer, aumento dos resultados da receita em 1,4. Acho que tem que observar, gente. A gente tem que sentar como é que é a cultura da organização, como é que a gente está trabalhando, como é que a gente está funcionando, e tem que analisar essas possibilidades. E tem um dado lá também importante, viu, Roberto?
15% dos funcionários, está lá na matéria, né, a gente viu, dizem que não vão trabalhar ou, se possível, não vão optar por não trabalhar em empresas que têm uma jornada ou têm um esquema de trabalho diferente. Então, faz parte exatamente da evolução hoje, né? Que a gente percebe no mercado de trabalho, né? Assim, uma série de coisas que eram inimagináveis há um tempo atrás, né? Agora a gente tem visto, né? E as empresas têm que se adequar, mas sempre tentando manter a sua produtividade. Eu acho que, olhando o Brasil, né? O estágio europeu, talvez essa discussão esteja mais adiantada, né? Vamos dizer assim. Olhando o Brasil, realmente a gente precisa queimar algumas etapas, né? Na verdade, cumprir, ao invés de queimar, não, cumprir algumas etapas, né? Que é trabalhar exatamente esse processo de melhoria da gestão, da qualidade, fazer uma gestão mais efetiva do que seria a hora, né? Do trabalhador, fazer ele compreender que esse, né? Que o home office ou o trabalho híbrido, né, ele tem exatamente o foco é melhorar a produtividade, porque a pessoa não vai se deslocar. Eu acho que a gente tem que cumprir algumas etapas, sempre olhando exatamente essa saúde, né, a felicidade até, um termo parece intangível, mas a felicidade do colaborador, né, de forma que ele consiga gerar resultado, né? Então tem que sempre ter uma contrapartida, né? Clara, né? Então, se a gente chegar no estágio aqui no Brasil de reduzir para 4 dias, essa contrapartida tem que ser entendida por todos os profissionais, né? Que são 4 dias, né? Mas ao mesmo tempo, o resultado tem que ser um resultado como se fosse de 5 dias, né? Um resultado Sem efetivo. dúvida. Sem dúvida, né? Porque eu acho que talvez muito dos insucessos, né, mesmo no modelo híbrido, eu acho que veio do seguinte: bom, então a gente vai continuar trabalhando do jeito que a gente sempre trabalhou, só que agora de casa. Não tem como funcionar. Precisa rever, né, o processo. A mesma coisa, não dá para pegar exatamente o processo de hoje e falar, não, agora a partir da semana que vem só 4 dias na semana. Não vai dar certo, com certeza haverá prejuízo para a organização. Eu acho que essa conversa faz sentido, sim, como uma grande oportunidade de revisão disso que você falou, né? O quanto vale a hora do colaborador. Acho que essa frase ela resume muito bem, né? Acho que a importância desse estudo e dar o valor, né, de fato a isso, em termos de impacto no resultado. Então, a mensuração dessa hora no quanto que de fato se alcança, né, de lucro, de receita, enfim. Mas a matéria, ela é curta e ela é muito interessante, ela traz alguns números, além dos que o Serginho e o Roberto já comentaram, né? Ela traz, assim, vários incrementos, né, foram alcançados. Bom, primeiro, 2.900 pessoas, 2.900 trabalhadores participaram, né, desse estudo. E as empresas, 92% das empresas que participaram, gostaram dessa experiência e vão permanecer neste modelo de 4 dias, né? Os resultados foram: 39% dos empregados se sentiram menos estressados, 71% reduziram sintomas de burnout, que hoje é uma grande preocupação das organizações, né? 54% acharam mais fácil conciliar vida pessoal e profissional. E o mais importante, acho que também para a gente olhar sob o ponto de vista negócios, houve um aumento de 1,4% na receita, né? Isso, né, na média, isso é um número importante, e, na verdade, receita das companhias, o turnover caiu em 57%, né, no período deste piloto, onde eles estavam testando esse processo. E, como o Serginho falou, 15% nem ganhando mais voltariam a trabalhar 5 dias na semana. Então, assim, eu acho que foi um primeiro estudo, mas ele já mostra que, bem realizado, existe sim
né, a possibilidade de ter ganhos, seja com melhoria de processo, seja com aí alguma mudança, né, um impacto nas discussões, até das nossas leis trabalhistas, né? Eu acho que tem Muito, que continuar, né, gente? Continuar a medir, né? Então, esse foi um período, né, Valéria? Então, sim. eu acho que para um método, né, como um processo para se comprovar, a gente tem que acompanhar por mais tempo. Mas, de novo, para mim, né, particularmente, é legal sentar, não achar que isso é uma hipótese absurda, descartar. Eu acho que é sentar, discutir todo esse contexto do modelo das relações de trabalho, o que está acontecendo. Com certeza, esse vai ser um assunto que será muito discutido daqui para frente, né? Até novembro, quando olharmos os resultados, e talvez ainda mais depois deles. E se você se interessou por esse assunto, quer falar a sua opinião para a gente? Quem sabe nós podemos fazer outro vídeo falando sobre esse assunto? Fica à vontade, escreve para a gente. A gente vai adorar receber um comentário seu e quem sabe até poder interagir cada vez mais, né, com você. Seja mais um tom, né, no nosso grupo. Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada, Roberto. Não esquece de seguir a gente, tá bom? Abração. Tchau. Tchau, tchau.